Substâncias psicoativas são o coração de rituais sagrados que ainda hoje acontecem na imensidão da floresta amazônica. Cerimônias conduzidas por anciãos em busca de cura, visão e conexão com algo maior. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, no coração tecnológico do Vale do Silício, executivos e programadores recorrem a microdoses. Não para escapar da realidade, mas para expandi-la, otimizar o foco e talvez acessar um estado mental além do comum. A jornada interior nunca esteve tão em alta. Mas e se essas não forem apenas substâncias alucinógenas? E se essas plantas moldaram mitos, revelações e principalmente a cura para enfermidades? Neste segundo episódio da série Rastros da Alma, exploramos um raro e enigmático vestígio ancestral. Um registro que sugere que estados alterados de consciência podem ter sido a faísca de algo muito maior: religião, mitos e a alma humana. Bem-vindo ao canal Caminhos da Alma. No sul da Califórnia, próximo ao território do povo Chumash, em uma caverna apelidada Catavento por conta de seu teto curvado em formato de redemoinho e pintado de vermelho, os pesquisadores encontraram maços de datura mastigados, inseridos em rachaduras no teto. A pintura aparenta representar uma flor de datura que desabrocha em forma de catavento ao anoitecer. A datura é uma planta com poderosas propriedades psicoativas, considerada um ser sagrado que faz parte das orações tanto para a limpeza quanto para a cura, segundo um porta-voz da tribo Chumash. A tribo também possui registros que descrevem uma cerimônia em que a planta era consumida em 3 dias. Essa planta é bastante perigosa. 2 a 4 gramas de folhas secas já podem causar intoxicação grave. E esse prazo curto de 3 dias, que eles observavam, denota conhecimento e experiência necessários para tal ingestão. O mundo acadêmico considerou as pinturas como representantes de visões psicodélicas de xamãs que as recebiam durante seu transe alucinógeno. Mas como você verá neste vídeo, elas escondiam uma verdade muito mais profunda. O indivíduo destinado a ser xamã era segregado e separado da tribo. Desde o seu nascimento, ele era tido como um ser especial e diferente dos demais. Dentro das tribos, o xamã é reconhecido como aquele que pode viajar entre os mundos. Essa viagem é realizada por meio de estados alterados de consciência, tambores, sons repetitivos, canto harmônico, dança em transe e substâncias naturais que induziam uma experiência mística. Mas nada disso era aleatório. O objetivo? Dominar suas energias vibracionais até o ponto de atingir uma frequência necessária para a sua consciência abandonar o corpo físico e se mover em outras dimensões. Nessa viagem, ele deveria encontrar orientação para alguma cura, deslocamento migratório seguro e acesso a conhecimentos outros. Porém, algo chama imediatamente atenção. O material orgânico da datura, assim como o de qualquer outra planta, não resistiria por muitos milhares de anos. O que indica que este ritual continuou sendo realizado até os dias atuais. Esses primitivos também descobriram a técnica de fabricação de uma tinta que não desaparecia com a exsudação úmida e constante das pedras. Eles sabiam que uma camada de calcário transparente se solidificaria sobre as pinturas, protegendo-as para sempre. Então, não teriam esses homens trabalhado visando o futuro, isto é, nós? Para fazer tais pinturas era necessário tempo e conhecimento da técnica, a ser repassada por mestres através de gerações. Ou seja, estamos falando de ensino, educação e, naturalmente, escolas. Tudo isso poderia se resumir em mensagens de um mundo que acabara para um futuro distante, como um aviso. Existem algumas pinturas de mãos em Chauvet. Trata-se de uma técnica chamada de negativo, na qual pigmentos de minerais misturados com algum líquido eram soprados sobre a mão na pedra. A reprodução dessas pinturas por si só já deve ser uma visão emocionante, como um aceno coletivo, um adeus firmado por uma assinatura de todos.
Pinturas similares foram encontradas a mais de 11 mil quilômetros distantes, na Argentina, próximo a Bajo Caracoles. Na Cueva de Las Manos podem ser vistas 829 mãos, que foram pintadas pelos habitantes há cerca de 9.300 a 1.300 anos atrás. A nova tese de David Lewis Williams chamou a atenção do escocês Graham Hancock, um famoso e nada convencional pensador, cujas obras já foram traduzidas em mais de 25 idiomas, tendo escrito mais de 10 livros sobre civilizações antigas. Em sua obra Sobrenatural, os mistérios que cercam a origem da religião e da arte, o autor decidiu provar a tese de David Lewis Williams, não apenas viajando para conhecer a arte rupestre na África e Amazônia, mas experimentando substâncias que o levaram a encontrar seres sobrenaturais e uma outra realidade. Eufórico com a descoberta que demonstrava o acerto do escocês, procurou David Lewis Williams, convidando-o a fazer uso dessas substâncias mencionadas, o que viria a provar a validade de sua própria tese. De forma cortês, mas firme, e para desapontamento de Graham Hancock, David Lewis Williams recusou. Na página 228 da obra de Graham Hancock, com o subtítulo Uma intrigante postura corporal, mostra figuras humanas, inclinadas à frente na cintura, com os braços atrás das costas. O autor revela que nenhuma etnografia do século XIX oferece quaisquer respostas óbvias para elas. Na página seguinte, entretanto, o autor nos conta que, em 1975, no deserto de Kalahari, junto com uma antropóloga americana que estava traduzindo as falas de um grupo de xamãs, foi surpreendido quando um deles levantou-se, inclinando-se à frente, com os braços para trás. Foi um daqueles raros e gratificantes momentos em que o passado parece roçar o presente, escreve. Segundo os xamãs, era uma forma de pedir mais potência à divindade para seus corpos. E aqui o ponto que Hancock não percebeu corretamente. Ora, não é nada difícil encontrar essa postura nos centros religiosos de matriz africana. Creio que muitos já observaram isso. Trata-se do instante no qual a entidade comunicante começa a ocupar o corpo do médium, praxe nesse acoplamento anímico, conhecida por incorporação ou possessão. Como se pode ver, a utilização de elementos psicoativos para ajudar na obtenção do êxtase sagrado era uma prática tão antiga quanto a existência da humanidade. Assim como a datura, substâncias psicoativas auxiliam a estados alterados de consciência em diversos locais do mundo, desde a ayahuasca no Brasil, iboga na África Central, até kava nas ilhas do Pacífico. E no México, os chamados cogumelos mágicos chamam a atenção. Trata-se do fungo Theonanacaton, que é conhecido pelos nativos como carne divina. Através deles, possibilitou-se a sintetização da psilocibina, que trouxe uma enorme fama à região, atraindo hippies e músicos famosos como Bob Dylan, George Harrison e Mick Jagger para a nova meca psicodélica. O que antes era um remédio daqueles povos, havia se tornado uma exaltação para o ego conhecer algo novo. Quando o êxtase oriundo de experiências transpessoais alcança diferentes níveis, é de se pensar que o mais importante é o grau moral do experimentador. Hoje, felizmente, o alcaloide psilocibina ajuda pacientes em estado terminal, anorexia e depressivos graves, entre outras doenças. Já a datura é utilizada para tratar dores e está presente em um medicamento muito popular. Mesmo assim, existe algo de transcendência nisso tudo, quando afeta o sentido do eu, de maneira positiva, desestruturando sua falsa realidade. Se os antigos xamãs utilizavam psicoativos ou não para suas visões e viagens, isso não mudou com a modernidade, onde o complexo militar ainda busca utilizar-se de práticas semelhantes para decisões estratégicas. Mas isso é outra história. No próximo capítulo, você descobrirá os indícios de conhecimento dos corpos sutis que acompanharam a civilização egípcia durante mais de 3.000 anos.
Enquanto isso, em um dia qualquer de 1914 nos Estados Unidos, Edward Morrow foi trancafiado em uma solitária subterrânea. Ele andava com más companhias e foi condenado à prisão perpétua por uma trama preparada por um patife. Não bastasse as péssimas condições da prisão, Morrow também foi torturado com uma camisa de força, chegando a ficar 126 horas consecutivas imobilizado. A camisa de força não era considerada ilegal naquele tempo, mas chegaram a usar 2 em Morrow como um tratamento especial. A primeira era amarrada sobre o corpo através de cordas e nós às suas costas, da nuca às pernas. A segunda colocada sobre a primeira e amarrada pela frente, impossibilitando qualquer movimento. Às vezes jogavam baldes de água sobre ele e você sabe, lona de algodão encolhe com água. Naquele sufoco, quando até os revestimentos estouravam, Morrow sentia seu coração disparar e suas artérias pareciam que iam rebentar. Certo dia, quando as dores atingiram uma intensidade que o levaram próximo ao coma, Morrow saiu do corpo. Essas saídas continuaram trazendo muita paz para Ed, e sua alma passou a visitar as redondezas e mais além, como cidades, montanhas e mesmo pessoas que viria a conhecer mais tarde. Numa dessas saídas, conheceu o futuro diretor da prisão que o libertaria mais tarde, depois de reaberto seu processo. Saiu da cadeia com centenas de cicatrizes e pesando 43 quilos, além de ter de usar uma venda nos olhos para evitar a cegueira ante a claridade do sol. Em 1914, o famoso escritor Jack London e seu amigo escreveu O Andarilho das Estrelas, uma obra-prima de ficção baseada nos relatos de Ed. Muito solicitado para contar suas experiências, Ed Morrow escreveu O 25º Homem, que foi considerado um épico da prisão norte-americana. Ele mesmo acabou sendo nomeado provedor-chefe da prisão de San Quentin, onde exerceu o cargo por 4 anos. Ed Morrow também desenvolveu uma campanha para mudar o Código Penal e ajudou a reformar e humanizar as penitenciárias americanas.